agora nós vamos, sem mais delongas, entender melhor o que é, então, uma entrevista por competência, as perguntas por competência. Lembre-se, esse daqui é o passo 3 da entrevista individual, tá? Ele é extremamente importante, é onde a gente vai conseguir avaliar se o candidato tem ou não competência, é onde a gente consegue ter um processo mais objetivo e mais assertivo aí ao longo do caminho. Então, essas perguntas por competência, elas fazem todo sentido. Por quê? Comportamento passado predispõe ao comportamento futuro, ok? A pessoa pode mudar, a pessoa cometeu muitos erros no passado, mas eu acredito que possa mudar. Maravilha, eu também acredito no ser humano. Mas aqui é um processo seletivo e a gente não pode dar espaço para essa subjetividade toda, né? Então, assim, se tratando de ser humano, se tratando de pessoas, mesmo com todos os cuidados, mesmo passando por um longo processo, a gente ainda pode ter um ou outro erro. Então, quanto mais objetivo a gente transforma o processo, menos chances de erros nós temos, tá? Então, objetividade é aí um meu lema dentro do processo seletivo. Até porque eu sou psicóloga. Geralmente, os psicólogos têm uma tendência aí mais pro subjetivo, né? Então, eu sempre trago a questão da objetividade para os processos dentro da empresa, para os processos com pessoas. Então, isso é muito importante. Então, bora saber aí sobre as perguntas por competência. O que eu fiz, gente? Vou mostrar aqui para vocês uma visão geral. Eu peguei a nossa descrição de cargos, né, aquela que eu apresentei para vocês, do gerente de loja. Lá, se eu não me engano, nós tínhamos 8 competências para ser um gerente de loja. E aí eu entendo que para o cara já entrar no meu negócio, um cara de fora aí, um recrutamento externo, ele precisa ter pelo menos quatro competências. Então, eu escolhi as 4 competências que eu preciso que essa pessoa já venha pronta, né, já esteja pronta, e aí eu montei aqui em cima, um material em cima dessas 4 competências. Quais foram? Foco no cliente, flexibilidade, influência e persuasão e comunicação interpessoal, tá? Então, também eu busquei aqui competências bem próximas ao que muita gente procura, principalmente a questão da comunicação, influência e persuasão, às vezes é por uma questão de vendedor, flexibilidade, foco no cliente, aqui já são competências bem interessantes aí, da gente avaliar se esse candidato tem ou não. Então, por isso, eu optei para estar trazendo aqui para vocês em cima dessas competências. Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui melhor, né? Então, aqui eu estou explicando para vocês, afinal, o que é a competência, né? E aí, foco no cliente é você ser capaz de prever e projetar as necessidades do cliente, promover ou apoiar a entrega de produtos e serviços que excedam as expectativas dos clientes. Ou seja, você é tão focado no cliente, e aí você vai encantar o seu cliente, porque você vai entregar além, né, a mais do que esse cliente contratou, certo? Então, ter até uma questão de prever o comportamento. Quando a gente observa muito uma pessoa, se você tem um namorado e você observa muito esse namorado e você quer encantá-lo, você acaba o quê? Excedendo as expectativas dele, né? Então, é a mesma coisa assim com o nosso cliente, né? Talvez até melhor do que o namorado, não sei, depende aí dos casos. Mas o nosso cliente é a nossa razão aí de existir de qualquer empresa, então a gente precisa exceder a expectativa deles, né? Como que eu vou ver as evidências de que o candidato tem essa competência? Então, aqui eu coloquei algumas evidências que eu quero ver na hora que ele me responder. Lembram do método STAR? Método STAR. Tá? Situação, tarefa, ação e resultado. Isso tem que ficar claro na mente de vocês, escrever, né? Colocar as perguntas, colocar as evidências e marcando ali no seu caderninho, facilita muito a vida de quem seleciona. Então, quais são as evidências? Você coleta ativamente informações sobre os negócios dos clientes, esforça para entender as expectativas deles em relação aos negócios. Se você ouve e avalia as necessidades, sugestões e feedback por parte dos clientes. Prevê a necessidade dos clientes, tá? Então, olha só. Se coleta informações sobre os negócios dos clientes para entender as expectativas. E aí a gente pode perguntar,
Fulano, lembra que eu sempre trago aqui são as perguntas por competência, mas eu, no momento da entrevista, eu volto para a vida do candidato, tá? Fulano, olha só a pergunta. Conte-me um exemplo em que você conseguiu fidelizar o cliente. O que você fez para atingir esse resultado? Então, vamos lá. Ele trabalhou em alguns lugares, eu falo assim, e aí eu conheço, né, algumas dessas empresas. Fulano, nossa, nessa empresa aqui, eu sei que lá tem um número grande de clientes, não é mesmo? Sim, lá tem um número grande de clientes. Então, me conta, como é que você conseguiu fidelizar um cliente? Você já deve ter conseguido aí números, né? Mas me conta um. Porque daí ele pode falar, ai, foram vários. Não, então se foram vários, eu só quero um que te marcou. Um que realmente sempre está voltando ali na empresa e por sua causa, por alguma coisa que você fez. O que aconteceu? Assim, bem tranquilo, sem a pessoa perceber que é uma pergunta mesmo estruturada, né? Torna algo legal, algo gostoso ali, uma conversa mesmo, um bate-papo. Outra coisa interessante nossa, aqui nessa empresa, né, eu sempre sim, formulo bem a pergunta, né? Ah, aqui nessa empresa você trabalhava com atendimento, não era isso? Sim, eu trabalhava, contextualizo onde ele está, né? Eu trabalhava com atendimento. E aí eu já falo, se eu vou trazer uma questão de dificuldade, alguma coisa assim, eu já preparo o candidato, porque eles têm tendência em negar. Então, né, cliente, trabalhar com pessoas é sempre desafiador, né? Às vezes a pessoa chega mal-humorada por outros motivos, nem é com a gente mesmo, né? Mas aí, então, me conta um desses momentos em que um cliente estava mais difícil e você teve que lidar com ele. Como é que foi? Aí eu espero ele me falar. E o que eu vou lembrar? Método STAR. E aí eu vou pontuando em cima do quê? Das evidências. Se ele me trouxe essas evidências aqui, que eu estou buscando na competência. Simples, não é? Então, a gente vai ver agora mais 3, para a gente pegar o ritmo. Flexibilidade. Competência de flexibilidade. Que é uma pessoa flexível, atua fora da sua área de conforto para executar suas ações e melhorar seus resultados. Tem gente que não é nada flexível, tem gente que não consegue sair da sua zona de conforto, tem gente que tem muita dificuldade no digital e continua sem usar o digital. Simples assim, e vive a vida. Então, se flexibilidade for uma competência que a sua empresa precisa, porque o tempo todo as coisas estão mudando no seu negócio, você precisa realmente identificar se a pessoa tem flexibilidade. As evidências. Enxerga os problemas por diversas perspectivas, você busca formas inovadoras para resolver os problemas. Isso daqui eu gosto muito dessa evidência. Se muda processos já estruturados para prever os problemas, prever que problemas aconteçam. Muda processos já estruturados para prever que problemas aconteçam. E aí a questão é o seguinte, eu preciso também saber se na minha empresa cabe essa competência, né? Porque eu dou ali certa autonomia também para a pessoa mudar os processos. No meu caso, eu trabalho muito bem dessa forma, dando autonomia para os meus funcionários, então, flexibilidade é uma competência interessante aqui para a gente, aí você precisa ver se é para você. Se for, e você quiser avaliar no seu candidato, você pode perguntar. A pergunta é, você já esteve em uma situação na qual tinha certeza que um problema precisava ser resolvido de determinada maneira, e alguém te convenceu do contrário? Como foi a experiência? Aí você pode ir lá voltar, né, para as questões lá do trabalho. Nossa, nessa empresa aqui você trabalhava com quantas pessoas? Lá tinham quantos funcionários nessa empresa? Ah, eram mais de 40. Que legal. Então já houve uma situação em que você tinha certeza que um problema precisava ser resolvido, né, de determinada maneira, você até sabia a maneira como precisava resolver, mas alguém conseguiu te convencer? Outra pessoa conseguiu te convencer? Como foi isso? Eu não sou muito formal. Como foi isso? Aí ele vai contar. Beleza? Vai contar método STAR, situação, tarefa, ação e resultado. O que você aprendeu com isso? Quais argumentos que te convenceram? Qual foi o resultado? Nesse resultado, eu até acho interessante que ele mesmo te traga. Mas se ele não trouxer, você pergunta, tá?
Depois, influência e persuasão. Então, a competência de influência e persuasão, convencer outras pessoas a adotarem uma direção ou caminho. Errado. A adotarem. E aí, gente, a gente precisa ver as evidências, né? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se apresenta ideias, pontos de vista, os resultados que desejam que os outros adotem. Se fazem suas tarefas e desenvolvem informações necessárias para sustentar as suas posições. Isso aqui é importante para posições de liderança, né? Porque precisa aí ter alguma influência sobre as outras pessoas. Áreas comerciais, de atendimento ao público em geral, é legal essa competência. E aí a gente tem as perguntas, né? Conte-me sobre uma entrega que você fez e que dependia do time, como você fez para motivar as pessoas para entregar os resultados. Muito legal essa pergunta aqui para líderes, tá? Mesmo? Então vamos supor, só pode acontecer muito de você estar entrevistando uma pessoa que não tem experiência em liderança, propriamente dito, não tinha um cargo de liderança. Mas você consegue identificar se ele tem essa competência. Como? Lá no seu trabalho, né? Nesse trabalho aqui nessa empresa, eu sei que você fazia isso e isso, e você tinha algumas pessoas que você tinha que ensinar, não era? Orientar. Tinha isso? Tinha, né? Então me fala sobre algum processo que você entregou, algum projeto, né? Algum trabalho que você realizou e dependia das pessoas fazerem. Como é que você fez para essas pessoas conseguirem entregar o que você precisava? A gente muda aqui a perguntinha para tornar no contexto da pessoa. Outra pergunta, me conta de uma vez em que você precisou convencer alguém de algo que precisava ser feito. Como é que foi, né? Qual é o argumento que você usou? Tá vendo que é até parecido com a outra pergunta, mas é que eu tô mudando. E uma vez que você tentou e não deu certo, né? Você tentou usar algum argumento e não conseguiu aí convencer essa pessoa. O que você aprendeu? Né? O que você faria diferente hoje? Que dá para a gente ver várias questões, então. Se ele vai apresentar as evidências e você vai anotar os indicadores, tá? Pontuar, tá? Quantificar aí essas respostas. Comunicação interpessoal, gente. Comunicação é o gap geral da nação, certo? Depois a gente pode falar mais sobre comunicação, mas é o gap geral aí de todas as empresas. Então, se eu acredito que a comunicação interpessoal é uma competência aí para essa vaga que eu busco, né? O que é essa comunicação? Comunicação clara, eficaz, com pessoas dentro e fora da organização. As evidências que eu vou buscar se desenvolve uma boa comunicação por empatia com outras pessoas. Qual que é o problema da comunicação? É justamente a falta de empatia, né? Que as pessoas não calçam o sapato das outras. E aí dá problema mesmo, é treta. Se a pessoa consegue escutar os outros, se compartilha prontamente informações e conhecimentos úteis, isso que eu acho muito importante, principalmente dependendo da área que você atua. Tem gente que não gosta de compartilhar conhecimento, gente. Conhecimento deve ser compartilhado dentro do negócio, dentro da empresa. É importante que as pessoas entendam sobre os diversos setores que acontecem ali, tá? Se articula pensamentos e ideias de forma clara. Pergunta: você se lembra de uma reunião onde precisou se posicionar e sua comunicação foi eficaz? Como foi? Né? Até para a gente entender. Isso daqui já dá até para você entender também se a pessoa participa das reuniões de forma ativa ou não, como é que ela é aí nessa questão de reuniões. Certo? Aqui também dá para você montar outras perguntas, como, por exemplo, vamos ver aqui uma pergunta que dá para a gente colocar. Teve alguma vez que você trabalhou com uma pessoa bem diferente de você, que sempre pensava muito diferente e acabou gerando algum atrito? E aí, como você conseguiu solucionar? Né? Até para ver se ele teve comunicação para solucionar e teve empatia com esse outro. Me conta uma vez em que você aprendeu uma determinada atividade e depois mudou de setor, né? E precisou passar as informações que você sabia para outra pessoa. Me conte uma vez em que você aprendeu uma tarefa mais rápido do que os seus colegas. O que você fez com essa informação? Né? E aí, para entender se ele compartilha as informações. Então, você vai olhar as evidências aqui, e aqui você monta quantas perguntas forem necessárias. Gente, o arsenal de perguntas, isso não tem fim, tá?
Mas eu indico para vocês, num processo seletivo, aí colocar umas 3 competências para vocês observarem se essa pessoa tem as 3 competências que vocês julgam ser aí as mais importantes, certo? Para identificar se essa pessoa de fato tem as competências, né? Observando sempre o método STAR. E se essa pessoa tem as competências, está pronta para iniciar as atividades dentro do seu negócio. Então, isso aí é muito importante, tá? Entrevista por competência é a nossa cereja do bolo.